queria saber, você faz uso da progressiva? Com certeza. Há quantos anos você faz? Já perdi as contas. Muitos anos, muitos. Muitos anos. Posso aproximadamente, que eu não lembro, mas uns 10 anos. Fiz ontem. Fez ontem? Fiz ontem. Há quanto tempo você faz? 1 ano. Há 3 anos. Mais de 10 anos. Mulher, uns 10 anos já. As químicas do passado eram muito agradáveis de trabalhar, eu gostava, eu sempre gostei de ser cabeleireira. Desde muito jovem, mesmo antes do primeiro curso, eu já gostava de mexer com cabelo. Então eu era feliz com as químicas do passado e com o formal também. Eu fui feliz, porém sem pensar no risco. As clientes queriam ser claras, loiras, morena iluminada, né? Mas elas queriam ser lisas. E o formol nos trouxe essa possibilidade. Então não é clarear 3, 4 tons, mas o formol já dava a possibilidade de você ser uma morena iluminada. Por isso que o formol foi aquele boom. Mas o que nós víamos na rua? Todas lisa, escorrida, sem movimento. Estava sendo feliz, tá tudo bem. Só que nós pensamos o tempo todo nas clientes e não pensamos em nós, cabeleireiros, né? Nós pensamos em deixar as clientes felizes, mas nós não pensamos nem na saúde do cliente e nem na nossa saúde. O cliente fazia cada 90 dias ou mais e ia embora. E quantas nós, cabeleireiros, fazíamos nesses 90 dias, entendeu? Eu me chamo Paula, eu tenho 42 anos. Eu comecei em 2007, 2008, né? E o conhecimento do formol eu comecei a ter a partir de 2010. Comecei a fazer alguns cursos e na região que eu morava todos necessitavam de alisamento, gostavam e gostam, né, até hoje. E eu comecei em 2010, só que 9 meses depois já começou a desencadear doenças. Alergias na pele, o pulmão ficava muito dolorido, respiração, não conseguia respirar direito. E quando foi em 2011, foi detectado câncer na tireoide, nódulos. Não só na tireoide, como na mama também, e algumas partes do meu corpo. E eu passei com alguns alergistas e tudo, eles falaram que era devido ao uso do formol. Eu trabalhei fazendo química, trabalhando com formol, que é progressiva, em média durante 15 anos, mais ou menos, né? E obviamente que era aquela fumaça, né? No salão, né? E não só eu e não só a cliente que eu estava atendendo naquele momento acabava inalando toda aquela química, aquela fumaça, né? Quantos cabelos por dia, você lembra? Eu fazia em média... Gente, na verdade, assim, eu nem fazia muito, era em média 2, às vezes 1 só, né? Mas isso era 4, 5 vezes na semana para quem trabalha 6, né? Então, acho que já era bastante, né? 2 por... E não era só eu, às vezes, não era só eu que estava fazendo. Tinha outros profissionais, eu trabalhava mais com mulheres, claro, outras meninas, outras cabeleireiras que também estavam ali fazendo. Então, quando não era eu fazendo mesmo, eu manuseando ali, era uma outra profissional que estava ao meu lado fazendo. Existem os meus 15 anos fazendo e mais trabalhando com outros profissionais que faziam também. A RDC 409 ela é categórica no sentido de pontuar que é proibido
até então, continua proibido o uso ou aplicação de qualquer percentual de formaldeído e qualquer percentual de ácido glioxílico, além de qualquer derivação do ácido glioxílico, qualquer associação de ácido glioxílico, como comumente a gente encontra associações com componentes de carbocisteína. Tá? E o que a gente tem mais visto ultimamente são algumas empresas, infelizmente, burlando a dinâmica da documentação do produto. Elas adicionam uma matéria-prima que é proibida, que é ilegal, e modifica o nome do produto, né? Caracteriza como uma máscara, um condicionador. Isso é a coisa mais comum que a gente tem encontrado. Infelizmente, isso ainda existe no Brasil e é algo com o qual a gente vai precisar lutar por algum tempo ainda. Tudo que ela fazia, teste, ela fazia na gente. E aí, eu sempre fiz com ela os testes de formol, essas coisas. E vim fazer. Cheguei aqui, não imagina não, começou a inchar meu rosto. Quando ela passou, começou a inchar. Aí nós não entendemos. E continuou, né? Mas eu achei que era eu, alguma coisa que eu tinha. Mas aí chegou uma cliente e falou assim, nossa, mas a Luciana chama, né, a cliente. Falou assim, nossa, aconteceu isso comigo. Eu comecei a fazer e meu rosto inchou, ficou todo inchado, inchou até a cabeça. Levamos um susto, paramos na hora. Falamos, não, imagina, vamos parar aqui. Porque a gente não sabia que dava essa reação alérgica daquele jeito. Entre nós só vimos assim, acontecimentos não tão graves, né? Quer dizer, para mim já é grave, porque Deus me livre, uma cliente inchar na minha cadeira já é gravíssimo para mim. E um colega meu também, ele foi internado há pouco tempo, ele continua trabalhando, ele é jovem, continua trabalhando e ele foi internado e segundo me disseram que ele está com uma mancha no pulmão. 2015, uma amiga minha fez progressiva com formol numa cliente dela e a gente trabalhava junto. A gente tinha terminado de montar uma sociedade. E ela fez a progressiva nessa cliente e 3 dias depois a cliente voltou com muita seborréia no cabelo. E o couro cabeludo dela parecia que era uma peruca que você tinha colocado. Se você quisesse puxar, dava para puxar aquela pele dela. Não comigo, com a colega de trabalho. Infelizmente, quando a gente está fazendo, né, manuseando, a gente sente, engasga até, sente arder no nariz, sente arder os olhos, mas a gente não dá muita importância, né, quando você está fazendo. E, infelizmente, um dado momento, eu comecei a me sentir muito cansada, né, no andar, até no falar eu estava muito cansada. E aí eu comecei a sentir uma dor nas costas, né? Aí fica aquilo, achando que é coluna, sentou de mau jeito, dormiu de mau jeito, né? E não dei muita importância. Aí você fica naquele analgésico, né? Um remedinho para dor muscular e fui levando, né? Até um dia que, assim, deitada, não conseguia ficar de lado nenhum, né? Nem de costas, nem de lado, não dava. E a respiração ofegante. E fui parar no hospital. E aí a médica falou que eu estava com uma mancha no meu pulmão, né? Eu fumava e tal, não, o que você faz? Eu sou cabeleireira. Ela já falou que trabalha com formol. E aí fazendo alguns exames, né? Eu estou até hoje com acho que 40% do meu pulmão comprometido. Faço uso de bombinha até hoje, né? E é algo que não tem cura, isso por conta do formol. Quando eu descobri os nódulos, né? E quando eu comecei a sentir muita falta de ar. Era muita falta de ar. À noite, como eu sempre morei sozinha, eu passava muito mal. E aquela falta de ar, e também quando eu estava em contato com a cliente, eu ficava sufocada. Mas aquela coisa, você precisa trabalhar, você começando tudo novo, mas foi algo que me fez muito mal, muito mal. Já, no começo eu tentei outros métodos, mas não foi bom, danifica também a progressiva, mas eu achei melhor continuar com ela do que os outros que eu já testei. Antes eu fazia, né? Mas não resultou que nem a progressiva. A progressiva é maravilhosa. O que seria de mim sem ela? Só a progressiva com formol.
Você já tentou fazer um outro tipo de alisamento que não fosse a progressiva? Eu já tentei fazer selagem, só que não segura muito no meu cabelo. Faço também, tem vez, eu mudo. Cada vez que eu faço a progressiva, senão eu faço um alisamento. Não. Desde que eu comecei a progressiva, eu não fiz mais nenhum outro tipo de alisamento. Pessoalmente, uma pena a gente considerar que estaria justamente aí a saída para fazer a transição daquilo que por tanto tempo perdurou, que é o ilegal, o formol, o ácido glioxílico, para essas tecnologias que são consagradas, incluindo algumas tecnologias novas que são comprovadamente seguras, né? E aí a gente invade aí uma esfera que eu acho que é a parte mercadológica desse processo todo que sofre essa influência das escovas progressivas, que é quando o profissional acha que ele está sob o domínio do cliente que pede. O cliente que pede, que vai ao salão e pede isso, ele não conhece, ele não sabe o que existe. Quem deveria conhecer, saber o que existe de novo, o que de fato são boas opções, é o profissional de beleza, que foi massificado por essa ideia ruim e que parou de estudar, parou no tempo, não foi procurar outras coisas, não desenvolveu novas habilidades. Então, hoje, existem muitas tecnologias que podem substituir essas coisas. Existem muitas tecnologias, o tioglicolato de AMP, associações de tioglicolato de amônio com tioglicolato de sódio, existem cisteaminas de sódio em pH mais elevado para cabelo cacheado, existem soluções técnicas que de fato podem alcançar todas as necessidades do mercado que é ávido por modificadores de formas e texturas. Quando eu comecei a desistir do formal, porque elas insistiam, Ana, continua. Falei, não, gente, é pra mim e pra vocês, a preocupação é grande, né? Inclusive eu separava, na época eu não tinha muito internet, porque eu comecei mais pra frente, né? Os jovens já estão engrenados na internet há bastante tempo, eu não. Então o que eu tinha? Eu assinava revista na época, assinava revistas de cabelos. E tinha muitas revistas que vinha já explicando, né? Vinha explicando a preocupação. Então o que eu fazia? Eu arrancava as páginas da revista e deixava já para elas ler. Inclusive eu tenho as páginas guardadas até hoje, né? Aí eu colocava numa pasta e quando elas chegavam, até que eu preparava elas, dava um chá, conversava, falava para ela, olha, a última matéria que saiu nessa revista vem falando sobre isso. Muitas fechavam a pasta. Ah, não quero saber não, vamos fazer o cabelo, né? Então aí eu falava, então o que eu tô trabalhando é mais fraco. Vamos tentar dessa vez, Ana. Se for muito mais fraco, você me dá o contato do seu outro amigo, né? Na época era cartãozinho. Você me dá o cartãozinho do seu amigo, né? E assim a gente ainda, eu tentando fazer a cabeça, tentando, e perdi muita cliente, perdi. Mas assim, sobrevivi. Né? Não tinha ficado rica com formol, não critico, quem ficou, amém, Deus abençoe. Não fiquei rica com formol, não tô rica agora, só tô com menos saúde, entendeu? Então vamos sobrevivendo, né? Um dia de cada vez. Quando eu tive que parar, eu não parei. Porque não é fácil você chegar, você tem uma carteira de clientes, e aí você chegar e falar, olha, de hoje em diante eu não faço mais. Obviamente que esses clientes vão migrar para outro espaço, né? E aquilo é o meu trabalho. Não é simples assim, simplesmente não vou fazer mais. Então, realmente é isso, uma conscientização. Elas viram de que forma eu fiquei e eu também tive que começar a fazer um trabalho com essas clientes da mesma forma que fez mal para a minha saúde, está fazendo mal para a sua saúde também, e começarmos a trabalhar fazer um trabalho de transição capilar dessas clientes, que foi isso que eu fiz e venho fazendo ainda até hoje. Hoje, eu tenho uma cliente que ainda usa formol, faz uso da progressiva. As outras clientes, graças a Deus,
hoje em dia já não usam os seus cabelos cacheados, os seus cabelos crespos, ou foram para as tranças, né? Tem várias outras formas de você fazer seus penteados, cuidar dos seus cabelos, sem precisar usar o formol, sem precisar usar uma química. Em 2022, 2023, depois de descobrir todos os malefícios, eu mesma sofri com a saúde e tal, eu fiquei sabendo da terapia capilar. E comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre o assunto e eu vi que era benéfico, né? A saúde que ela ia proporcionar ao couro cabeludo, ao cabelo das clientes, a respiração e tudo. E eu decidi procurar uma escola, né? E fiz o curso de terapeuta capilar, de terapia capilar. Hoje eu sou formada, né? Nível 1, terapia capilar. E eu comecei a adaptar. Comecei com lavagem terapêutica, comecei com massagens no couro cabeludo, comecei oferecendo. No início não foi fácil, nem todas queriam, não acreditavam. E eu comecei a atrair as clientes de cabelos cacheados também. Comecei a oferecer e comecei a explicar sobre os benefícios, né, para cada cliente. Comecei a mostrar na prática, elas chegavam aqui, eu ia fazer aquela análise do couro cabeludo, aí eu mostrava a inflamação que estava, eu falava, ao olho nu você não vai conseguir enxergar, né? Aí eu mostrava para elas, mostrava a prova do crime ali e falava, olha, seu couro cabeludo está doente, você quer continuar com formol? Eu não vou fazer mais, eu vou sair. Então existem outros métodos, existem produtos terapêuticos naturais, à base de óleos, à base de cremes bons, que vai proporcionar esse benefício para vocês. E elas então me provem na prática. Então eu comecei. Solta o cabelo, deixa o black viver em paz. Minha leoa, essa beleza me satisfaz. Serve de exemplo pras meninas que vêm atrás. Pra mim é demais, pra mim é demais. Solta o cabelo, deixa o black viver em paz. Minha leoa, essa beleza me satisfaz. Serve de exemplo pras meninas que vêm atrás. Pra mim é demais, demais. Tão bela, tão linda, tão fera, tão séria, tão tudo. Na selva é rainha guerreira, tô cheia de orgulho. Seus traços deslumbrantes, olhar radiante, tipo aqueles cachos que você não vê na tela da estante. Faz acontecer, causa aparecer, ofusca curiosidade.